Meus queridos, vamos uma vez mais abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Para você que nos visita nessa noite, nós temos meditado neste texto da palavra do Senhor em sequência, esse que é o texto conhecido como o texto em que Deus revela a nós os 10 mandamentos. Nós já estudamos o prefácio e a primeira tábua da lei que diz respeito ao que Deus requer de nós no nosso relacionamento com Ele. E hoje, então, consideraremos o 5º mandamento, já na segunda tábua da lei, que diz respeito à nossa obrigação de uns para com os outros. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos permite, por causa de Cristo, estarmos aqui na tua presença. Ó Deus, como cantamos aquela música que diz: eu sei que foi pago um alto preço. Ó Deus, o preço foi alto para que nós pudéssemos, como irmãos, estarmos aqui para ouvir a tua voz. Nós te louvamos e te agradecemos por tamanho amor da tua parte para conosco. Ó Deus, ao considerarmos hoje a segunda tábua da lei, sobre a honra às autoridades, Deus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa confrontar o nosso coração. Que o Senhor possa derrubar do nosso coração toda a autojustiça. Possamos sair daqui na dependência de Cristo. E nele, ó Pai, que possamos aprender e amar a obedecer à tua lei. Rogamos tudo isso no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Eu creio que todos nós aqui já tivemos em alguma situação parecida com essa que eu vou falar. Você é transferido de uma posição dentro da mesma empresa, ou você muda de empresa, ou você consegue um novo cargo, e aí à medida que isso acontece, você começa a pensar sobre este novo cargo, sobre as novas funções que você vai ter naquele cargo, as novas habilidades que aquele cargo requer e também as novas responsabilidades. Queridos, e nós pensamos em tudo isso e muitas coisas válidas, mas talvez quando Deus nos coloca em um cargo que tem a sua autoridade associada a este cargo, talvez falta a gente pensar um pouco mais sobre uma grande responsabilidade que nós temos. A responsabilidade de pensarmos sobre a autoridade que Deus nos deu naquela função. Como que eu e você podemos honrar a Deus com a autoridade que Ele nos deu? E como que nós podemos honrar as autoridades que estão sobre nós? Queridos, esse texto da palavra do Senhor nos convida a pensar sobre isso. Nós vamos aprender neste texto o seguinte: que Deus requer de nós honra nas relações de autoridade que Ele nos coloca. Deus requer de nós honra nas relações de autoridade que Ele nos coloca. Então, em primeiro lugar, para que a gente possa entender o que é isso, o que é essa honra às autoridades que Deus requer de nós,
Nós precisamos olhar para o texto e entender quando ele diz: honra o teu pai e tua mãe. O que o texto quer dizer? Será que ele está falando simplesmente sobre o nosso pai biológico, a nossa mãe biológica? E aí, queridos, quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que essa linguagem de pai e mãe, ela diz respeito assim ao nosso pai e à nossa mãe, mas ela diz respeito a qualquer autoridade que Deus coloca sobre nós. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 45, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: assim, não fostes vós que me enviastes para cá, isso José falando para os seus irmãos. Ele diz: e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Queridos, José, ele não virou pai biológico de Faraó. O que ele está querendo dizer aqui ao dizer que ele se tornou pai de Faraó? É que ele tornou-se uma autoridade ali no Egito. Um outro texto agora do Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, queridos, quando este texto aqui nos chama a honrar o nosso pai e a nossa mãe, é um texto que nos convida a tratar com honra as pessoas com as quais nós temos relações de autoridade. Sim, o nosso pai e a nossa mãe, porque eles têm uma relação de autoridade conosco. Mas isso vale também para o aspecto civil. Este texto nos chama a honrar as autoridades, sejam elas civis, sejam elas familiares, sejam elas eclesiásticas. E, queridos, aqui está envolvido toda essa relação. Tanto a relação dos superiores, ou seja, aqueles que têm autoridade sobre alguém, quanto a relação dos inferiores, e aqui não é inferior em termos de importância e significância, inferior no sentido de aqueles que estão sob autoridade. De tal maneira, queridos, que, como eu disse, este texto, este mandamento da palavra do Senhor é muito mais abrangente do que o nosso relacionamento como pais, o nosso relacionamento como mães. Este texto nos chama a tratar com honra as relações de autoridade que nós temos. Tanto as relações em que nós somos a autoridade sobre alguém, quanto as relações em que alguém é a autoridade sobre nós. Queridos, Deus requer de mim e de você que nós tratemos com honra as pessoas nas relações de autoridade que Ele nos colocou. Mas é interessante, e eu quero ressaltar isso, que o texto começa dizendo: honra o teu pai e tua mãe. E não é à toa que o texto faz essa primeira referência à autoridade para dentro de casa. Que responsabilidade nós temos, queridos, como pais. Porque é dentro de casa que nós começamos a modelar para os nossos filhos como que deve ser uma autoridade. É dentro de casa que nós começamos a modelar para os nossos filhos como que uma autoridade tem que ser tratada. É conosco que os nossos filhos vão aprender como que uma autoridade deve se portar. É conosco, em primeiro lugar, que os nossos filhos vão aprender como que nós devemos tratar uma autoridade. E aqui cabe o primeiro alerta para mim e para você, para dentro das nossas casas. Que tipo de autoridade você tem sido no seu lar? O que você tem ensinado aos seus filhos sobre autoridade? Tantas vezes, queridos, as pessoas que estão aí na nossa sociedade, que são rebeldes, que não sabem respeitar autoridades, tantas vezes isso começou lá dentro de casa. Porque não aprenderam com os seus pais a importância de honra
nas relações de autoridade. Talvez um pai e uma mãe que não eram autoridade, mas eram autoritários. Talvez um pai e uma mãe que eles mesmos tratavam os líderes da igreja, os líderes da sociedade com desprezo, e os filhos então aprenderam a fazer o mesmo. Não é à toa que o texto então começa com: honra o teu pai e a tua mãe. Pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Queridos, este texto da palavra do Senhor, esse quinto mandamento, nos ensina que eu e você devemos tratar com honra as relações de autoridade que nós temos. Tanto aquelas em que nós somos autoridade, quanto aquelas que nós estamos sob a autoridade. Mas em segundo lugar, então, queridos, como que nós podemos honrar as autoridades? Como que eu e você podemos honrar as autoridades? E eu quero começar então com o que não fazer. Se o texto então está dizendo: honra o teu pai e tua mãe, honre as autoridades, o que a gente não deve fazer? O contrário, desonrar. Mas o que é então honrar? Honrar é tratar de acordo com o que alguém é, com o devido respeito, com a devida dignidade, com o devido prestígio, com a devida consideração, com a devida admiração, o devido reconhecimento. É dar a alguém numa posição de autoridade o devido respeito, a devida reverência, a devida obediência, a devida atenção, recompensa, etc. O que não fazer, queridos? O contrário de tudo isso. Desonrar. Não devemos desonrar aqueles que estão sob a nossa autoridade. Não devemos desonrar aqueles que são autoridades sobre nós. De que maneiras a gente faz isso? Como que eu e você falhamos nisso aqui? Quais são os pecados que nós constantemente cometemos nesse sentido? E aqui, com a ajuda do Catecismo Maior, na pergunta 130 em diante, eu quero mencionar para os irmãos e passar sobre essas coisas. Quais são os pecados que nós cometemos com relação a esse aspecto de honra? Vamos começar então com os superiores, aqueles que têm autoridade sobre alguém. Quais são os pecados que eu e você cometemos como sendo autoridades? A primeira delas é quando eu e você negligenciamos os deveres que nos são exigidos. A primeira maneira pela qual eu e você desobedecemos esse mandamento sendo autoridade é quando nós não fazemos aquilo que Deus nos deu autoridade para fazer. É a omissão. Quando eu e você nos omitimos, quando eu e você não usamos a autoridade que Deus nos deu para fazer o que Deus nos chamou para fazer, nós estamos quebrando esse mandamento. Uma outra maneira é quando nós, aqui diz, ambição incontrolável. Quando nós estamos numa relação de autoridade, quando nós temos uma ambição incontrolada, nós quebramos esse mandamento, sabe por quê? Porque nós passamos a usar aqueles que estão sob a nossa autoridade para aquilo que Deus não nos deu permissão. Eles foram colocados ali sob a nossa autoridade para que nós os ajudemos, para que eles nos ajudem a servir a Deus e não para alimentar a nossa ambição incontrolável. Uma outra maneira que eu e você quebramos este mandamento enquanto autoridades é quando nós temos uma busca desordenada da própria glória, do próprio repouso, do próprio proveito ou do próprio prazer. Não quer dizer que a gente não deva ter repouso, não quer dizer que a gente nunca possa buscar prazer, mas a autoridade que Deus nos deu não foi um meio para que eu e você, de forma desordenada, usemos isso para nos promover, para tirar só prazer para nós.
Não é para isso que Deus nos deu autoridade. Na verdade, quando nós olhamos para o modelo de autoridade de Jesus, para que Deus nos dá autoridade? É para servir mais, não é para ser servido. Em resumo, queridos, o que esse aspecto aqui diz para nós é que nós quebramos esse mandamento quando eu e você usamos da nossa autoridade só para ser servido. Só vem a nós. Quando, na verdade, a autoridade que Deus nos deu é para que nós possamos servir aos outros. Quando Deus dá a alguém a autoridade na casa, como pai e como mãe, é para que os pais sirvam os seus filhos para o bem deles. Quando Deus dá autoridade a alguém na sociedade, lá no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, é para que a gente sirva as pessoas. Quando Deus nos dá autoridade na igreja, é para que nós sirvamos as pessoas e não sejamos simplesmente servidos. Uma outra maneira, queridos, que nós desonramos a palavra de Deus, desonramos o 5º mandamento, enquanto autoridades, é quando nós exigimos dos nossos liderados coisas ilícitas. Nós desonramos a autoridade que Deus nos deu quando nós pedimos para aqueles que estão sob a nossa autoridade, para que eles façam coisas que desonram a Deus. É o menino que grita: papai, tem alguém lá no portão. E o pai fala que eu não estou. E coisas piores que essa. Nós também quebramos esse mandamento, queridos, quando nós exigimos daqueles que estão sob a nossa autoridade a coisas que eles não podem realizar. Nós desonramos a autoridade que Deus nos deu quando nós exigimos daqueles que estão sob nós que façam coisas que eles não conseguem fazer. É eu começar a chegar lá em casa para os meninos e falar assim: a partir de hoje a conta de luz está com vocês, se vira. Eu estou desonrando a autoridade que Deus me deu para servi-los, para ajudá-los. Eles não conseguem fazer isso ainda, eles têm 4 anos. Então, quando nós exigimos daqueles que estão sob a nossa autoridade aquilo que Deus não deu a eles capacidade para fazer, na verdade nós estamos irritando. Quando a palavra de Deus nos diz para a gente não levar os nossos filhos à ira, não provocá-los à ira, essa é uma das maneiras que nós fazemos isso. Quando nós exigimos deles algo que eles ainda não têm capacidade de fazer, e não é para isso que Deus nos deu a autoridade. Outra maneira, queridos, quando nós, por aconselhamento, por encorajar ou favorecer que eles façam aquilo que é mal. Quando eu e você aconselhamos alguém que está sob a nossa autoridade a fazer algo mal, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós encorajamos aqueles que Deus nos colocou sob uma autoridade para que eles façam algo errado, nós estamos fazendo o mal. Quando nós favorecemos que eles façam o mal, nós também estamos desobedecendo a Deus. Ou o contrário, quando nós desanimamos e reprovamos aqueles que estão sob a nossa autoridade naquilo que é bom. Quando o filho quer se envolver com as coisas do Senhor, o filho quer participar da igreja, quer estar nas programações, quer servir ao Senhor, e os pais são um empecilho para isso. É o pai se valendo da autoridade para impedir o filho a fazer o que é bom. Ele quer estar na igreja no domingo, ele tem a alegria de estar aqui cultuando a Deus, mas o pai obriga ele a estar em outros lugares. Não é para isso que Deus nos deu a autoridade. Quando nós usamos assim a nossa autoridade, nós estamos desonrando a Deus e desonrando o 5º mandamento. Quando nós corrigimos indevidamente, por motivos errados, da maneira errada, quando nós expomos descuidadosamente ao dano, à tentação e ao perigo, quando nós provocamos os nossos liderados à ira, nós estamos desobedecendo este mandamento. Ou ainda, queridos,
quando eu e você, nas posições de autoridade que Deus nos deu, quando nós nos comportamos de forma desonrável, nós quebramos esse mandamento. Quando eu e você não vivemos de acordo com a autoridade que Deus nos deu, nós estamos desonrando. Quando as pessoas olham para nós, lá no nosso trabalho, na nossa família, ou aqui na igreja, quando as pessoas olham para nós e falam, não consigo respeitar essa pessoa, não tem como. Ela tem autoridade no papel, mas não tem como. Isso é um mau sinal. Um mau sinal de que eu e você estamos desobedecendo o 5º mandamento. Mas, queridos, não só aqueles que estão na posição de autoridade, mas aqueles que estão sob a autoridade. E eu e você, nós sempre estamos de alguma forma nessas duas posições. Nós sempre estamos como autoridade sobre alguém, mas também estamos sob a autoridade. Então há também os pecados daqueles que estão sob a autoridade. Há pecados quando nós devemos respeito e honra às autoridades também, que nós falhamos e pecamos contra esse mandamento. E eu quero mencionar alguns também. O primeiro deles é a negligência dos deveres exigidos. Ou seja, todas as vezes que eu e você falhamos em cumprir os nossos deveres enquanto liderados, nós estamos desobedecendo não só a nossa autoridade, mas estamos desobedecendo a Deus. Todas as vezes, por exemplo, no aspecto civil, que existe uma lei, uma autoridade que diz que eu e você temos que pagar os nossos impostos. Todas as vezes que eu e você, nós sonegamos, nós somos desonestos, nós estamos desobedecendo esse mandamento. Nós estamos desonrando o nosso Deus, porque é um dever nosso pagar o que nos é devido. Todas as vezes que o seu líder aqui na igreja, seja ele o líder do conselho ou de algum ministério específico, fala com você, você fulano vai ficar responsável por fazer isso aqui. E você simplesmente não está nem aí. E não faz, e não liga, e não avisa. Você está desobedecendo o seu líder e desobedecendo a Deus. Outras maneiras que nós falhamos contra esse pecado. Quando nós temos inveja. Quando nós dizemos, não, eu que queria aquela posição. Quando nós desprezamos as nossas autoridades. Quando nós somos rebeldes contra as nossas autoridades. Quando as nossas autoridades nos dão conselhos, quando as nossas autoridades nos dão mandamentos, quando as nossas autoridades nos dão correções que são legítimas. Não estamos falando de coisa ilegítima. Mas quando nos dão coisas legítimas, conselhos legítimos, mandamentos legítimos, correções legítimas, e nós não obedecemos, e nós desprezamos, nós estamos desonrando o 5º mandamento e desonrando a nosso Deus. A maldição também. A zombaria também. E todo comportamento rebelde e escandaloso. E ainda, qualquer atitude que eu e você tenhamos, que seja uma vergonha ou uma desonra para aqueles que são autoridades sobre nós. Queridos, a palavra de Deus aqui no 5º mandamento, ela nos ordena e nos convida a tratar com honra as relações de autoridade que Deus nos colocou. Seja como autoridade, seja sob autoridade, nós precisamos tratar com honra. E nós vimos então o que não fazer. Vários pecados que eu e você cometemos constantemente, talvez até de forma leve. A gente até acha que está tudo bem, que faz parte, que não tinha como fazer de outro jeito. Mas a palavra de Deus chama isso de pecado, irmãos. Pecado.
Mas como sempre, a palavra de Deus não só nos diz de onde fugir, mas nos fala para onde que nós temos que ir. O que fazer então? Como é que eu e você podemos obedecer esse mandamento de honrar o nosso pai e a nossa mãe? De honrar as autoridades que estão sobre nós e aquelas pessoas que estão sob a nossa autoridade? Queridos, algumas maneiras de nós fazermos isso então. Como é que nós possamos dar o devido respeito, a devida dignidade, o devido prestígio, consideração e reconhecimento àqueles que Deus colocou sobre nós? Vamos olhar primeiro então para os superiores, aqueles que têm autoridade sobre alguém. Como que alguém que tem autoridade sobre alguém pode obedecer este mandamento? Primeira coisa, que eles amem os seus liderados. Para que eu e você cumpramos esse mandamento, nós precisamos amar aqueles que Deus colocou sob a nossa liderança, na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade e na igreja. Nós precisamos orar por eles e os abençoar. Não é à toa que toda a carta Paulo começa então orando por aqueles que eram seus liderados, por aquelas igrejas, porque esse é o papel dos líderes. Esse é o nosso papel. Aqueles que estão sobre alguém, aqueles que são autoridades, devem orar e abençoar os seus liderados. Era até muito comum, até hoje em dia a gente vê um pouco disso, que os filhos, os netos, chegavam na casa e falavam: benção pai, benção avó. Ele falava o quê? Deus te abençoe. Hoje virou meramente uma fala, virou quase que um cumprimento, igual tudo bem, às vezes não está nada bem, a gente fala, está ótimo. Mas a ideia por trás disso é essa função daquele que tem autoridade, de abençoar, de orar, de amar aqueles que são os seus liderados. Queridos, quando Deus diz para nós aqui, honra o teu pai e tua mãe, tenha honra nas relações de autoridade, significa que aqueles que são líderes devem amar, devem orar e devem abençoar os seus liderados. Nós devemos também instruir, nós devemos também aconselhar, nós devemos também admoestar. E como diz a palavra de Deus lá em Romanos 13, aqueles que são autoridades devem facilitar, apoiar, encorajar que os seus liderados façam o bem. E nós devemos reprovar, atrapalhar, impedir que os nossos liderados façam o mal. Essa é nossa função. Essa é a sua função lá na sua casa. Essa é a sua função como líder lá no seu trabalho. Essa é a sua função como líder na sociedade. Essa é a sua função como líder aqui na igreja. É ajudar a promover o bem e ajudar a suprimir o mal. Deus vai requerer isso de mim e de você como autoridade. Como que nós usamos a autoridade que Deus nos deu? É uma dádiva de Deus, queridos, a autoridade. Como que eu e você usamos? Aí talvez a gente responda, eu nunca usei. Isso também não é a resposta, queridos. Quando nós nos omitimos na nossa autoridade, grandes danos também são feitos às pessoas. Qual foi a primeira ação de omissão de autoridade que nós vemos nas Escrituras? Adão. Tem um detalhezinho que às vezes a gente perde na tradução lá de Gênesis, que é que Adão estava lá. Adão não tinha ido dar um passeio e a serpente conversou e aí a Eva comeu lá do fruto e pronto. Ele voltou e tinha acontecido. Adão estava lá o tempo todo, mas ele se omitiu da sua autoridade. E olha as consequências que nós colhemos até hoje da entrada do pecado no mundo. Então a pergunta para mim e para você,
nas diversas relações de autoridade que Deus nos colocou, como nós temos usado a nossa autoridade. Será que a nossa presença e a nossa autoridade aqui na igreja, lá na sociedade, no trabalho, em casa, é uma presença que coíbe o mal? E é uma presença que promove o bem? Deus requer isso de mim e de você. Outra coisa que Deus requer de mim e de você como autoridade é a proteção e provisão. Aquele que tem autoridade, ele deve proteger e prover para os seus liderados. Não só fisicamente, mas espiritualmente. E eu pergunto a nós temos feito isso? Nós temos sido provedores no nosso lar? Não só fisicamente? Porque muitas vezes nós até entendemos essa parte da provisão física, mas tantas vezes nas nossas casas a geladeira está cheia, não falta provisão física, mas os nossos filhos, os nossos liderados estão passando fome espiritual. É nosso papel prover e protegê-los emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Ainda como superiores, ainda como autoridade, eu e você devemos nos portar de tal forma que as pessoas olhem para nós e queiram nos honrar. Nós devemos ter um comportamento que seja honrável. Queridos, quando a palavra de Deus, então, aqui nesse 5º mandamento, eu espero que você perceba a amplitude desse mandamento. Eu espero que você perceba o quanto eu e você estamos aquém de obedecer esse mandamento. Eu espero que isso crie em mim e você um desejo por obedecer este mandamento. Quando ele diz, honra o teu pai e tua mãe, ele diz para mim e para você que eu e você devemos tratar com honra as nossas relações de autoridade. Sendo a autoridade ou estando sob a autoridade. E ainda então, queridos, agora falando sobre nós como aqueles que estão sob a autoridade na sociedade, na igreja e na família. Como que eu e você podemos honrar, como que eu e você podemos obedecer este mandamento e honrar aqueles que são autoridade sobre nós? Primeira coisa, dar a eles a devida reverência nas palavras e no procedimento. Muitas vezes a sociedade, ela retém um pouco disso. Muitas vezes se torna um mero ritual, mas retém um pouco disso. Quando muitas vezes em certos ambientes você não pode entrar se você não estiver com a devida vestimenta. Mas todas essas coisas que acontecem apontam para esse fato de que há uma maneira correta de se falar com uma autoridade. Há uma maneira própria de proceder diante de uma autoridade. E quando nós desprezamos isso, nós estamos desonrando a Deus. Uma outra coisa que eu e você devemos fazer quando estamos sob a autoridade é orar e dar graças a Deus pelas nossas autoridades. É o que Paulo diz lá em 1 Timóteo, que ele requer que nós oremos pelas nossas autoridades. E tantas vezes essa é a última coisa ou a única coisa que nós não fazemos. Nós criticamos as nossas autoridades, nós falamos mal, nós postamos contra elas, nós fazemos todo tipo de coisa, até coisas que são desonrosas. Mas aquilo que nós devíamos fazer, que é orar pelas nossas autoridades, nós não fazemos. Mas essa é uma maneira de cumprir este mandamento. A obediência é uma maneira de honrar as autoridades. Filhos, quer honrar o seu pai e sua mãe? Obedeçam a eles. Nós que somos membros da igreja, vamos honrar as autoridades que Deus nos deu
em obediência. Nós que estamos na sociedade, vamos honrar as autoridades que Deus nos deu, sendo obedientes às leis do nosso país, desde que elas não firam a palavra de Deus. Nós devemos obediência a elas. Mas infelizmente, para nossa vergonha, tantas vezes os crentes violam as leis o mesmo tanto, o igual ou pior. Como é que nós vamos falar algo para as nossas autoridades? Queridos, ao longo da história da igreja, nos momentos em que a igreja foi mais relevante na sociedade, sempre as autoridades olhavam o povo de Deus e não tinham o que falar deles. Não tinham o que falar porque eles eram exemplos de cidadão. É esse o meu e o seu chamado, queridos. É assim tantas vezes que a minha e a sua luz vai brilhar na sociedade. Querido, o crente tem que ser o primeiro. O crente tem que ser aquele que é o modelo de cidadão. A igreja do Senhor tem que ser a primeira a dar bom testemunho no cumprimento das leis. E tantas vezes é exatamente o contrário. Obediência. A fidelidade, a defesa e a manutenção da sua autoridade. Ou seja, o que ele está falando aqui? O que o nosso catecismo está falando? É que crente não é parte de revolução. Não é assim que as coisas acontecem. Crente não fica fazendo rebeldia dentro do país, dentro da igreja, dentro da família. Crente, ele trabalha, ele faz as coisas da forma ordeira, confiando no Senhor. Quem se mete em rebeldia, em coisa assim, é gente que não tem temor a Deus. É gente que duvida que existe um Deus que governa sobre tudo e todos. É gente que não crê em Romanos 13, quando nos diz que toda a autoridade foi dada por Deus. Então nós honramos a nossa autoridade quando eu e você mantemos a autoridade deles. Respeitamos que Deus colocou certas pessoas como autoridade sobre nós. Se há meios lícitos para que essas pessoas não sejam mais autoridades, se há coisas ilícitas que estão sendo feitas, o crente ele usa dos meios legais, mas não rebeldia, revelia e coisas do tipo. E ainda, queridos, eu e você obedecemos o 5º mandamento, enquanto aqueles que estão sob a autoridade, quando nós suportamos as fraquezas dos nossos líderes e as encobrimos em amor. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Vou falar primeiro o que não quer dizer. Não está falando para a gente passar pano em pecado, não é isso. O texto não está dizendo para a gente passar pano em pecado dos nossos líderes, sejam quais forem os pecados, sejam quais forem os líderes. Mas o texto está nos chamando, queridos, a lidar com isso, com amor, com graça, suportando as fraquezas. Sabe o que isso quer dizer, queridos? É quando você tem um líder lá no seu trabalho, aqui na igreja, ou na sua família, quando você observa que aquela pessoa tem fraquezas, áreas que ela precisa melhorar, sabe o que você faz? O que você não faz, que é uma desonra? Fulano não sabe fazer isso, fulano faz errado, fulano é isso, e começa a criticar e gerar uma confusão danada. Como que eu e você podemos honrar as nossas autoridades? Até mesmo quando nós vemos que elas não são perfeitas, quando nós vemos que elas têm defeitos, o que a gente faz? A gente se pergunta, como que eu posso ajudar? Como que eu posso fortalecer a liderança dessa pessoa? É, por exemplo, muitas vezes na relação familiar entre esposa e esposo. Às vezes o esposo ele não é muito bom, às vezes, em manejar, em fazer conta de questão financeira. E aí tem duas atitudes que a esposa pode ter. A primeira é desonrosa, fala assim,
Ah, você não sabe fazer conta, de novo no vermelho, você faz tudo errado, deixa que eu vou fazer esse negócio aqui e pronto. E tem a maneira honrosa de falar assim, meu amor, você está tendo um pouco de dificuldade, será que eu poderia ajudar? Eu tenho mais facilidade aqui nessa parte financeira, vamos sentar e fazer isso aqui? O que você acha? É isso, amados. Quando eu e você, então, nós honramos a nossa autoridade, nós aprendemos a lidar com as fraquezas, com as dificuldades do nosso líder, não vira uma revolta dentro de nós, como se o nosso líder fosse alguém que devia ter todos os dons e todas as capacidades, ninguém é assim, nem você. Quando, por exemplo, alguém na sociedade, lá no seu trabalho ou na igreja, toma uma atitude que você não concorda, você pode chegar para essa pessoa e falar, como é que eu posso ajudar? Conversa com a pessoa, fala, olha, eu achei que essa decisão aqui podia ser assim. Ou então, se você está vendo que alguém, um líder, está fazendo uma coisa errada, está até pecando, chega para essa pessoa e fala, olha, isso aqui não está legal, isso aqui podia ter sido feito diferente. Ao invés de abrir a boca no mundo para falar mal para todo mundo. Meus amados, quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Muito mais amplo do que o pai biológico e a mãe biológica. O texto diz respeito às nossas relações de autoridade, sejam como superiores, alguém que tem autoridade, sejam como inferiores, alguém que está sob a autoridade. E em resumo, queridos, a palavra de Deus nos diz, nós devemos dar a devida honra. Dar a devida honra, o devido respeito, o devido cuidado, o devido amor, tanto àqueles que estão sob a nossa autoridade, quanto àqueles que são autoridades sobre nós. Porque como Romanos 13 nos diz, foi Deus quem nos colocou lá. Toda a autoridade que você tem, querido, foi Deus que te deu. Não é sua, como se você já nasceu com essa autoridade, é algo intrínseco a você. É graça de Deus. Toda a autoridade que Deus colocou sobre você, foi Deus que colocou. E perceba que a ênfase aqui é muito clara em separar os deveres de quem é superior e os deveres de quem é inferior. No sentido de quem tem autoridade e de quem está sob autoridade. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não trata com honra a nossa autoridade, aí quando alguém nos confronta, a gente fala assim, mas olha só como é que ele age. Ele não merece essa honra, ele não merece respeito. Queridos, são duas coisas diferentes. A obrigação daquele que tem autoridade é agir de tal forma que ele seja honrável. Essa é a obrigação de quem tem autoridade. A obrigação de quem está sob a autoridade é tratar com honra quem tem autoridade. E Deus vai cobrar as duas coisas das duas pessoas. Então não justifica o líder falar, também não vou ser honrável porque ninguém me honra nesse lugar. Não, o meu papel é ter uma função de honra. E também não adianta aquele que é liderado falar assim, não vou tratar... Eu nunca vi um governante desse, uma pessoa dessa, com um tipo de comportamento, não vou tratar com honra, eu vou falar mal mesmo, vou fazer o que eu quiser. Mas o que Deus requer de nós é a honra. É isso que Deus vai cobrar de nós. Concluindo, queridos, quarto e último ponto. Por que fazer isso? Por que obedecer esse mandamento? Deus não precisa pedir licença para dar um mandamento para mim e para você. Deus não precisa ficar pedindo por favor para a gente obedecer algum mandamento. Mas Ele, de forma graciosa, em cada mandamento, coloca promessas para nós. E Ele diz no versículo 12, eu quero ler novamente para nós, 20:12, diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
E este mandamento e essa promessa se repete novamente no Novo Testamento, lá em Efésios que nós lemos. Para que os filhos honrem os seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que sejas de longa vida. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Por que eu e você devemos obedecer esse mandamento? Nós devemos obedecer porque Deus mandou? Sim. Nós devemos obedecer porque Deus é o nosso Deus e Ele requer isso de nós? Sim. Mas Deus nos dá um motivo mais. Um motivo que Ele promete abençoar com vida e prosperidade aqueles que cumprem este mandamento. Prosperidade física, prosperidade espiritual. É claro, toda a honra que nós damos às pessoas deve ser como honra a Deus. Aqui não está incluído honrar naquilo que a pessoa pede para a gente fazer que é errado. Mas quando nós honramos as pessoas com as quais nós temos relação de autoridade, Deus nos promete aqui que Ele vai nos abençoar com vida e com prosperidade física e espiritual. E Deus coloca isso daqui para nos motivar a obedecer. Muitas vezes, por causa do abuso que se faz por aí, desse tipo de coisa, a gente fica um pouco reticente de falar. Mas, queridos, Deus promete nos abençoar. Deus promete na sua palavra que aquele que trabalha com honra, aquele que honra os seus liderados, aquele que honra as autoridades, Deus o abençoa com vida e com prosperidade física e espiritual. Eu quero te dar alguns exemplos para você ver como isso é verdade. Primeiro, um exemplo negativo. Imagine um menino que não obedece nada que o pai fala, que não escuta o pai. E o pai fala, menino, vem aqui, o menino vai para lá. O pai e o menino fala, vai para lá, e o menino vem para cá. O menino que não obedece nada. Um certo momento, esse menino sai aqui da igreja, vai correndo, e a hora que ele vai atravessar a rua, está vindo um carro, e ele fala, o pai grita, menino, para aí. E o menino não para, ele corre. O que vai acontecer? O carro acerta esse menino, ele morre. Por quê? Desobediência. A vida foi encurtada por causa da desobediência. Agora pense no contrário. Se o menino está ali na beirinha para cair e machucar, e o pai grita, fala, meu filho não vai. E o filho obedece. O que acontece? Vida. Vida. Ele não morre. De forma prática, queridos. Todos os dias, este mandamento é verdade para mim e para você. Todas as vezes que nós obedecemos, que nós honramos as autoridades, Deus nos abençoa com vida. Outro exemplo. Nós estamos aqui na igreja como povo do Senhor e constantemente você é orientado pelos pastores da igreja, pelo conselho da igreja, sendo ensinado o que Deus quer para você. Quando você obedece à instrução do Senhor através dos seus líderes, Deus abençoa a sua vida. Mas quando você desobedece, muita coisa ruim acontece na sua vida. Quantas vezes nós vemos isso, especialmente nos relacionamentos? Os pais aconselham, chega aqui na igreja, os conselheiros das sociedades aconselham, chega no conselho, os presbíteros e os pastores aconselham e falam, minha filha, não entra nessa não. Esse negócio não vai dar certo, esse relacionamento não vai dar certo. Ou chega para o menino e fala, meu filho, não faz isso não, esse negócio não vai dar certo. Você é um rapaz que ama a Deus, que quer servir a Deus, essa moça não quer saber do Senhor, não vai dar certo. Aqueles que obedecem o quê? Vida, prosperidade, alegria, porque obedeceram seus líderes de acordo com a palavra do Senhor. Aqueles que desobedecem, o que acontece? Tristeza. Daqui 3 anos, talvez, a gente vai estar tratando no conselho o divórcio, tratando no conselho os problemas conjugais. Amados, percebe o quanto é vívida e real essa promessa do Senhor aqui?
Quando ele diz, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias, para que te vá bem, para que seja vida e prosperidade, é porque de fato isso acontece. Acontece na sociedade. Quando a gente desobedece à lei, o que acontece? É preso. Quando, por exemplo, um chefe lá no seu trabalho é desonesto, ele perde o seu trabalho por isso, ele vai ter dano financeiro, vai ter dano muitas vezes de saúde por todo o problema que ele vai ter na vida dele, e dano espiritual porque está pecando contra Deus. Queridos, o 5º mandamento nos convida: honra o teu pai e a tua mãe. Seja qual for a autoridade que Deus te deu, seja qual for a autoridade que Deus colocou sobre você, trate essas pessoas com honra, porque quando nós fazemos isso, Deus nos diz que Ele nos abençoa. É claro, não quer dizer que uma pessoa que morreu cedo, ou uma pessoa que não tem muitas posses, que essa pessoa é alguém que desobedece esse mandamento. Essa promessa, ela se encaixa dentro dos planos de prosperidade e vida que Deus tem para cada um. Mas o fato que você não pode se esquecer, queridos, é que Deus colocou isso, como nós vimos nesse exemplo, no design do universo. A honra traz bênção sobre nós. A honra traz prosperidade sobre nós, física e espiritual. E isso deve nos motivar a obedecer. Isso deve nos ajudar a ver como o nosso Deus, Ele é bondoso. Não é verdade? Ele é Deus, queridos. Ele não precisa dar nada para mim e para você. Ele pode falar para a gente obedecer, a gente tem que obedecer e pronto. Ele ainda pode punir se a gente não obedecer. Ele é tão bondoso que Ele coloca promessas nas suas ordenanças para que eu e você sejamos motivados a obedecer. Meus queridos, o 5º mandamento nos convida a honrar as autoridades, honrar as relações de autoridades que nós temos. Deus nos abençoe. E eu concluo então, queridos, apontando para aquilo que eu tenho tentado apontar todo fim de sermão, sobre a lei de Deus. A lei de Deus, ela é um espelho. A lei de Deus, ela não faz milagre. Ela não é aquele espelho que, deixa a gente mais magro do que a gente está, ou coisa do tipo. A lei de Deus, ela mostra exatamente aonde tem espinha, aonde tem feiura. Queridos, que diante da lei de Deus nessa noite, que os alertas da lei possam restringir o mal no seu coração e no meu coração. Que as exigências da lei, que é muito mais do que honra o teu pai e tua mãe, obedece uma coisa ou outra, que isso possa te mostrar, queridos, o quanto eu e você estamos longe do padrão de Deus. Muito longe. O padrão de Deus é a perfeição. E nós só estamos falando de um mandamento em 10. E eu e você ainda vamos falar assim: por que você vai para o céu? Eu fui uma pessoa boa. Boa? O próprio Senhor Jesus disse: que você me chama de bom? Só tem um bom. Espero que fique claro, queridos, o quanto eu e você quebramos esse mandamento. E não vai ser pela lei que nós vamos ser salvos. Nós precisamos de Cristo. Aquele que cumpriu essa e todas as leis perfeitamente. Nós precisamos da vida de Cristo, do sacrifício de Cristo, da ressurreição de Cristo. E o terceiro e último uso da lei, a lei deve ser para mim e para você um guia de santidade. A lei aponta para onde que a gente tem que ir. A lei é como um sinal de trânsito, é para cá, vira para cá. E essa lei nos aponta que eu e você devemos honrar as nossas autoridades. Que com a graça de Deus, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu e você possamos amar essa lei e honrar tanto aqueles que estão sob a nossa autoridade, quanto aqueles que Deus colocou como autoridade sobre nós. Vamos orar? Deus bendito,
Obrigado pelas autoridades que o Senhor colocou sobre nós. Obrigado, Senhor, porque se não fosse as nossas autoridades, se a nossa sociedade, a nossa vida, a nossa família, seria tão complicado. Sem ordem, sem direcionamento. Mas o Senhor, de forma bondosa, colocou autoridade sobre nós. Nós aproveitamos, Senhor, para orar pelas nossas autoridades. Que função difícil que elas têm, Senhor. As nossas autoridades civis, as autoridades nas nossas famílias, as autoridades na nossa igreja. Ó Senhor, há um peso e uma responsabilidade muito grande sobre as nossas autoridades. E nós queremos orar por elas. Para que o Senhor as capacite, para que o Senhor tenha misericórdia delas, para que o Senhor as perdoe, ó Deus, para que o Senhor dê a elas temor ao Senhor e arrependimento onde tem falhado. Senhor, nós oramos também por nós, enquanto autoridades em diversos lugares que o Senhor nos colocou. Nos ajude, Pai. Nos ajude a tratar com honra, com carinho e cuidado aqueles que o Senhor nos confiou. Ó Pai, rogamos a Tua bênção. Te louvamos por essa bênção que o Senhor promete sobre este mandamento. E rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a desfrutar disso, da vida e da prosperidade que o Senhor nos proporciona quando nós honramos as relações de autoridade. Nos ajude, nos perdoe, nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém.